Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos dar início aqui a mais uma aula de língua portuguesa. Vocês receberam o material de forma antecipada, mas, como eu sempre faço de praxe, quando terminar a aula, eu vou estar passando para a monitora, né? Todas as anotações para que vocês possam aí aproveitar esse materialzinho para revisão, para fixar os conteúdos, tá? Questões de 2024, questões de 2025, ops, 2025 ainda não, né? 2023, mas todas questões atuais, viu? E eu também vou ficar de olho no chat para que a gente possa fazer como na aula passada. Em alguma situação de dúvida, vocês possam estar aí me chamando, que eu vou estar adicionando aqui alguma explicação necessária. Então vamos lá, já começando na primeira questão, sem mais delongas, né? Observe a oração e assinale a alternativa correta, em referência à concordância verbal do verbo ser. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar aqui é que a concordância do verbo ser é diferente da concordância da regra geral. Nós vimos na aula passada, deixa eu pegar aqui a borrachinha, nós vimos na aula passada que o verbo ser ele é um verbo de ligação. Isso já é bem interessante aí para que vocês possam ficar ligados, né? Ele não é um verbo de ação. Então, ele não vai ter uma relação de concordância, né? Como qualquer outra. Ele tem uma relação de concordância bem especial. Ou seja, é uma relação de concordância diferente da relação normal. Ou seja, então, na regra, o que é que nós teríamos? O sujeito e o verbo, eles têm que ter uma relação de concordância. Isso a gente falando de regra geral, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta, meu marca-texto aqui, porque eu tô com uma lousa diferente hoje. Ela tá me dando um trabalhinho, mas vai dar tudo certo. Então, o que é que a gente precisa entender? Quando eu falo de relação de concordância, se isso fosse na regra geral, eu tenho que concordar o sujeito com o verbo. É uma relação direta. Se o sujeito é singular, o verbo é singular. Se o sujeito é plural, o verbo é plural. Já o verbo ser, que ele é um verbo de ligação, e eu achei bem interessante essa questão, porque é uma questão que vai cobrar concordância, que está no nosso edital, mas não cobra uma concordância qualquer. Ou seja, aqui é um caso especial. E quando eu falo de caso especial de concordância, eu tenho que lembrar, né, que dentro dessa relação de caso especial, o verbo ser ele não concorda com o sujeito, ele vai concordar com o predicado. Olha só que interessante. Então, o exemplo que a banca nos trouxe aqui foi: o que são os fatores limitantes? Primeiro, eu tenho aqui uma oração que ela é interrogativa, porque tem um ponto de interrogação, está fazendo uma pergunta, um questionamento. Eu tenho aqui o verbo ser, né, que nós já sabemos que o verbo ser, ele é um verbo de ligação, ele não é um verbo de regra geral, ele não é um verbo que a gente pare para pensar e diga assim, ah, nossa, esse verbo, ele está aqui como verbo de concordância geral, um verbo de ação, não, ele é um verbo de ligação. Então, a correlação de concordância dele vai ser diferente. Ele não concorda com o quê? Que a gente poderia dizer aí, que são pronomes interrogativos, né? Ele está concordando com quem? Com os fatores limitantes. Então, olha aqui no item 1. O sujeito e o verbo concordam apenas em modo, de jeito nenhum. O sujeito e o verbo, na regra geral, concordam como, gente? Em gênero e número, e eles vão fazer a relação de concordância. Se o sujeito é plural, o verbo fica plural. Então, eles concordam em gênero e número, singular e plural, masculino e feminino. E não concordam em modo, tá? Tá errado o item 1. E aí vocês já vão lá nas possibilidades, é sempre interessante fazer isso porque isso aqui é estratégia de prova. Ficamos apenas com duas possibilidades. Olha como já melhorou a nossa vida. 2. O verbo ser acompanha a flexão do predicado verbal, especificamente com o uso dos pronomes. Isso, isto, aquilo, tudo e ninguém. Está errado, porque ele vai concordar com a flexão do predicado verbal. Isso é fato. Mas não é especificamente com esses pronomes. É quando os pronomes interrogativos fizerem as vezes de sujeito, que foi o que aconteceu na questão. Ó. Então, o único item que nós temos correto aqui é o item 3. O verbo ser acompanha a flexão do predicado, e especificamente quando o sujeito foi formado por quem? Que, o que, né? Ou seja, o que, de que, pronomes interrogativos. E aí eu já tenho que entender, se é uma frase interrogativa, eu vou iniciar com o pronome interrogativo e vou fechar com um sinal de interrogação, certo? Então, o nosso gabarito aqui, ó,
D de Deus, tá? D de Deus. E uma das coisas que a gente observa nessa questão é que é um tema que está no edital, mas que a banca fez questão de cobrar casos especiais. Ou seja, saber a regra geral ajudaria? Sim, porque a gente eliminou o item 1, mas necessariamente aqui vocês precisam saber a regra especial. Ou seja, a relação de concordância dos elementos da oração é uma regra simples. Você vai estar sempre olhando para o sujeito e o sujeito vai te falar quem é o verbo. E aí o verbo ele tem que manter essa relação de concordância com o sujeito. E a flexão é em gênero e número. Já no caso, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho para você o áudio. Gente, tá bom para vocês o áudio ou tá ruim? Tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o computador. Peraí, bem rapidinho. Tá baixo, né? Depois também dá uma olhadinha no computador de vocês, mas de qualquer forma eu vou tentar ajustar aqui, viu? Peraí. Vou tentar ajustar aqui rapidinho. Para ajustar, eu tenho que tirar aqui a tela de apresentação e colocar aqui no computador. Mas espera aí que é super rápido. Deixa eu aumentar aqui no máximo. Eu coloquei aqui no máximo o meu áudio. E também coloquem no de vocês, por gentileza, porque como eu havia falado, né? Eu estou em uma cidade que não é a minha hoje. E aí acaba que realmente a questão de conexão, essas coisas não fica do jeito que eu gostaria que ficasse. Ó, para algumas pessoas está baixo, para outras não, né? Então, se vocês puderem aí, por gentileza, aumentar também o volume de vocês, eu agradeço, tá bom? Mas eu vou falar o mais alto que eu puder, porque aí eu acho que facilita bastante. A questão 1, o gabarito D de Deus. É um caso de concordância especial. Professora, pode aparecer na nossa prova? Pode. Quando eu fiz o levantamento dos tópicos de questão em relação à concordância, eu vi aí várias vezes a banca cobrando casos especiais de concordância, tá? Outro caso especial de concordância que a gente tem que ter cuidado é com as expressões partitivas, que eu posso concordar com a expressão partitiva e posso concordar com o elemento mais próximo, que seria uma concordância atrativa. Então, depois, quando eu for reenviar esse materialzinho para vocês, eu vou colocar umas dicas de esse tipo de concordância, umas diquinhas rápidas para vocês também ajudarem aí na revisão, tá? Que aí eu tenho certeza que facilita bastante. Essa outra questão aqui é uma questão também super recente, a questão 2. A gente vai preencher as lacunas. É típico da banca trabalhar com esse tipo de questão. Questãozinha que vai pegar fragmentos do texto e ela vai deixar as lacunas em aberto. E você já tem que ler direto o comando da questão, porque a partir da leitura do comando da questão, você observa, né, se a questão precisa ler o texto todo ou só um certo fragmento. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do primeiro parágrafo do texto, ou seja, esse texto provavelmente tinha outras lacunas, mas aqui nós responderíamos com o primeiro parágrafo, certo? E aí a gente vai observar aqui que eu tenho, na medida que fragmentada e alterada. É uma questão de concordância nominal, tópico que a gente não viu com muita profundidade na aula passada. E como é um tema que é praticamente certo em prova, eu não tenho nem dúvida de que não vai cair lá uma questão de concordância, eu achei por bem trazer essa questão. Primeiro passo aqui para vocês já trabalharem com eliminação. Eu não tenho a expressão na medida que. A expressão é à medida que, tá? É uma locução conjuntiva feminina. Inclusive, é um caso especial de crase. Então, eu já saio aqui, ó, eliminando o item A. Minha caneta tá dando trabalho, mas vai dar certo. Eliminando o item A, eliminando o item B e eliminando o item E. Olha como facilitou a nossa vida. Então, precisa se fazer essa percepção na hora da prova. Eliminar as possibilidades absurdas. Como está chegando cada dia mais perto da prova, uma coisa que eu gosto sempre de falar para os alunos. Provavelmente vocês não vão conseguir saber tudo na hora da prova, mas trabalha com as informações que você tem, por mais que você ache que não são tantas, vai eliminando as questões que são absurdas e vai analisando tópicos que possam aí vir a ser tópicos certos.
Então, aqui a gente já ficou só com duas possibilidades, já melhora muito a perspectiva. Então, o item 1 eu já tenho certeza que à medida que o item 2 só tem a possibilidade de ser fragmentada. Então, vamos ler o parágrafo completo, o trecho completo do parágrafo, né? À medida que a nossa noção de tempo é fragmentada, o que é fragmentada? A nossa noção de tempo. A nossa é fragmentada. A maneira com que percebemos e reagimos, com que nos ocorre ao redor, é o quê? A maneira com que percebemos e reagimos. Quem percebe quem reage? E aí, o que vocês acham? Quem percebe quem reage? A nossa noção foi o exemplo, foi a resposta do primeiro tópico, né? Então a gente já sabe que é à medida que é fragmentada. Mas e agora? É alterada ou é alterado? A maneira com que percebemos e reagimos, o que ocorre ao nosso redor é alterada. Alterado o quê? A maneira, tá? A maneira. Então, o gabarito aqui, ó, diante desse contexto, só pode ser C de constância. E é uma pegadinha, porque se você não ler com atenção e entender qual é o tema que faz relação entre o sujeito e o verbo, ou entre os nomes e os outros elementos da oração, porque eu posso ter a concordância verbal e eu posso ter a concordância nominal. Se por acaso vocês deixam de fazer exatamente a maneira, se por acaso vocês deixam de fazer essa situação, corre um grande risco de vocês errarem na prova. Então, assim, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos o máximo possível para que vocês não incorram em risco. Porque uma questão como essa não é uma questão difícil, mas é uma questão que requer atenção. Um outro detalhe, sempre que tiver esses trechinhos fragmentados, se por acaso as primeiras questões forem lá de compreensão e interpretação textual, ou mesmo de tipologia textual, que inclusive nós vamos ver hoje, porque é um tema que é certo de prova, o que é que eu já aconselho? Que você faça a leitura das lacunas já pensando na possibilidade de resposta. Porque com certeza isso é uma questão da prova lá nos próximos itens. Ah, professor, em algum momento a banca cobrou lacunas no texto que não cobrou na prova? Nunca. Ela também não faz pegadinhas assim absurdas. Se ela tem um texto, se ela tem lacunas no texto, provavelmente vai estar lá nas questões. Às vezes não está bem no começo, mas está nas questões em algum momento, tá? Então, a nossa primeira questão foi concordância verbal e a segunda questão, concordância nominal. Professora, tem algum caso específico de concordância nominal? O que vocês acham? Alguma palavra que vocês já tenham visto, que vocês têm dúvida no momento da concordância? Por exemplo, a palavra proibida. A palavra proibida já caiu algumas vezes na banca e BFC. E a palavra proibida, eu vou ter algumas possibilidades. A palavra proibida, necessária. Que possibilidades são essas? O artigo. Lembra que quando a gente viu umas questõezinhas lá de processo de morfologia, de classes gramaticais, o artigo ele é o principal determinante. E ele determina também a questão da concordância. Se eu tenho a palavra necessária, se eu tenho a palavra proibida, sem nenhum artigo, eu não preciso fazer relação de concordância, ela fica na forma neutra na língua portuguesa. Mas se eu tenho um artigo, isso vai determinar com que eu tenho uma relação de concordância no feminino. Então, fala assim, entrada proibida. Ou aí vamos lá, a entrada é proibida. Então, a entrada já mostra ali que eu tenho um artigo e que a entrada tem que concordar com proibida. Mas eu posso ter proibido? Posso ter a palavra proibido? Existe essa relação de concordância? Sim. Se eu não tiver artigo, qualquer sentença pode muito bem aceitar a palavra como um gênero masculino, porque não tem determinante, não tem nada que determine que aquela sentença fique lá como feminina. Então, sempre ter cuidado quando for fazer essa relação aqui de análise de concordância verbal ou nominal com os determinantes. Ó, a maneira, eu tenho uma determinação ali de o artigo A. Esse artigo A ele é um determinante. Então, ele faz com que a sentença fique no singular, que seria alterado. Tá? Então, muito cuidado com essas questõezinhas que usam fragmentos do texto ou que usam regras específicas de concordância, tá? Sim, Mari, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Detalhe,
Nessa reta final, procurem aí, para anotar aqui para vocês aqui na nossa paginazinha, para ficar nas anotações. Procurem nessa reta final, tá? De todas as formas, vocês fazerem questões. Eu não sei como é que é a rotina de vocês, mas eu sei que, querendo ou não, existe aí uma relação, né, de família, trabalho, de uma série de coisas. E muitas vezes você fica sem tempo para estudar, e nessa reta final é muito complicado. Mas quanto mais questões vocês fizerem, melhor vai ser o desempenho de vocês na prova, tá? Então, tentem fazer o máximo de questões possíveis, revise as questões que vocês errarem, que isso vai ajudar demais. Deixa eu colocar aqui o um exemplozinho para vocês. Eu estou tendo uma certa dificuldade com essa caneta. Qualquer coisa, quando terminar a aula, eu refaço as anotações pelo tablet para mandar o PDF todo completinho, tá? Se eu coloco assim, é. Ops, deixa eu pegar aqui a borrachinha. Proibido entrada. E aí você chega num local e tem só uma placa, proibido entrada. Você vai pensar assim, rapaz, isso está certo. Mas e se fosse assim, com o artigo? Proibida a entrada. Agora eu já tenho proibida. Por quê? Porque eu tenho um artigo que determina a palavra entrada, ou seja, eu já tenho que fazer uma relação de concordância nominal, porque eu tenho um artigo determinando. Mas pode ser que você chegue num local e tem uma sala e tem assim, proibido a entrada de pessoas estranhas, proibida a entrada de pessoas alheias ao setor. Certinho. Mas se eu falo proibida a entrada de professores, proibida a entrada de alunos, proibida a entrada, eu tenho um artigo, então determina que a sentença fique na concordância nominal, tá? Cuidado, de nada, queridas, já caiu na banca BFC. E quando eu for passar o materialzinho ali, eu vou estar passando a limpo no tablet antes de mandar para a monitora, e eu vou colocar umas diquinhas para vocês que eu queria ter preparado mais cedo, não, não pode. Por quê? Porque quem determina a relação de concordância, Yara, é o artigo. Se eu tenho assim, proibido entrada, então eu posso, porque o proibido ele vai estar ali de uma forma neutra e não tem nenhuma relação de concordância. Para que eu tenha, tá? Para que eu tenha, de fato, a relação de concordância, eu tenho que ter o artigo como determinante. Eu já vi uma placa que fala assim: é proibida entrada, que nem você colocou aí, é proibida entrada de pessoas estranhas. Só que a gramática, ela preferivelmente quer o quê? Que você coloque o artigo para poder realmente determinar a relação de concordância. Alguns gramáticos até concordam que está certo, mas para a nossa banca, o ideal é tentar pensar assim: eu vou ter relação de concordância quando eu tiver o artigo, tá? Tem alguns pontos, gente, na língua portuguesa, às vezes eu até brinco. Não sei se vocês já estudaram direito antes, né? Mas o direito, às vezes, tem dois ou mais juristas que entendem de forma diferente. Um entende que é A, o outro entende que é B, o outro entende que é C. A língua portuguesa era uma regra geral. Mas de um tempo desse para cá, nós temos gramáticos com consensos diferentes. Então, a Banca BFC adota uma gramática, o SESP adota outra, e a depender da gramática que eles adotam, pode mudar a abordagem. Olha só que interessante. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que hoje, quando a gente monta um material para estudo, a gente tem que estudar entendendo qual é a nossa banca, qual é a possível gramática que ela adota, para que a gente entenda o que, que realmente pode vir a ser cobrado em prova, certo? Olha, essa questão é maravilhosa. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna de concordância verbal. E aí, detalhe, concordância verbal é um tópico que é certo na prova de vocês. Quando vocês olharem, vão discutir bem que ela falou. Eu fiz inúmeras questões da IBFC e praticamente todas as provas tinham pelo menos uma questão e tinha provas que tinham duas, uma concordância verbal, uma concordância nominal. E a banca gosta muito de casos especiais, como eu já havia falado, né? Então, nessa questão não será diferente. Olha só que interessante. Haja vista, hajam visto. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui,
que o haja é o verbo haver. E o verbo haver é o queridinho da nossa banca, né? A banca adora. O verbo haver é um verbo impessoal, quando ele tiver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Então, eu parto do pressuposto que se o haja é o verbo haver de uma forma conjugada, né? O que é que eu já tenho que ter como referência aqui? Que esse verbo ele não vai flexionar. Eu já tenho que ter isso como referência. Eu não posso nem pensar em colocar esse verbo lá no hajam. Eu não posso nem pensar nisso. Por quê? Porque ele simplesmente não sofre flexão, ele é impessoal. Então, já elimina aqui onde tiver o item 2, ó, e onde tiver o item 4, né? Deixa eu apagar aqui que eu marquei errado. Já pensei na possibilidade do haja, é o verbo haver, é impessoal. E aqui eu vou apagar lá o item que eu marquei errado. Então, onde tem o item 1, a gente vai eliminar a possibilidade, ó. Item 1, ops, item 2, desculpe-me. Item 2. Item 2. Eu já eliminei aqui no A, no B. E aí também elimino aqui o D, que tem um 4. Ficamos aí somente com o item C e com o item E. Melhora muito essa banca, gente. Só em você conseguir matar alguns detalhes da questão, vocês já vão diminuir algumas possibilidades. E isso vai facilitar muito na hora de vocês acharem o item correto, certo? Então, quando a gente olha agora para o item 1, tem assim, haja visto. Vamos fazer a leitura. Após ler o artigo, podemos compreender que devemos nos orientar sobre o uso excessivo das redes sociais. Haja visto. Gente, o haja, a gente já sabe que é impessoal, né? Que é o verbo haver conjugado. Mas e agora? Qual é a possibilidade que eu tenho aqui? Eu tenho uma sentença que é completamente impessoal. Então, não vou ter haja visto. Ele é sempre haja vista. Ele se apresenta, essa expressão ela se apresenta de uma única forma, que é haja vista. É uma forma única, sem exceção. Eu não vou ter aqui flexão e possibilidade de colocar haja visto ou concordar com algum elemento do texto, de forma alguma. Vai ser sempre uma expressão impessoal. E aí só nos sobrou aqui o item 3, ó. E o item 3 é o gabarito é de espertos. Professora, quantas vezes isso aqui já caiu na banca IBFC? Várias vezes. Já caiu como relação de concordância, já caiu como reescritura de frase, já caiu como preenchimento de lacuna. Dentro das lacunas, uma das lacunas era essa possibilidade do haja visto ou haja visto. Então, olha só a possibilidade de uma questão de prova. Fiquem atentos. Professora Carla, em 2024 pode cair de novo, ora sim não pode. Ela já chegou a repetir temas em provas seguidas. Imagine uma situação onde a gente vai ter uma prova espaçada entre uma e outra, tá? Que essa provinha aí é mais ou menos do começo do ano. Olha só, o age é a forma verbal do verbo haver no presente do subjuntivo. Por que age? Pode ser que haja ou não. Pode ser que aconteça ou não, né? E o vista é o substantivo que significa visão, que significa olhar. Então, logo a expressão haja vista, ela é considerada pelas gramáticas como invariável, não varia nem gênero nem número, tá? Então, todas essas possibilidades, inclusive aqui, o haja vista a importância do projeto e haja vista os resultados obtidos, todas as duas informações foram retiradas de provas passadas. E a escrita é haja vista, mesmo que eu haja vista o quê? Os resultados obtidos, tá? Mesmo que os outros elementos sejam masculino, plural, e aí você vai ficar com vontade de botar haja visto os resultados obtidos, né? Professor, eu já escutei alguém falar assim. Então, está errado, tá? Então, preste atenção. Haja vista com substantivo, haja vista com pronome, haja vista como oração, porque eu posso ter o haja vista introduzindo uma oração subordinada substantiva, todos, todos vão ficar sempre impessoal. Não esqueçam desse detalhe, tá? Porque pode aparecer na prova de vocês. Aqui tudo bem? Então, vamos passar para a próxima, né? Essa questão é maravilhosa. Ela trabalha com o verbo haver, que nós já vimos ali no bloco anterior.
Inclusive, eu vou aqui complementar algumas informações sobre o verbo haver. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o verbo haver, ele não é sempre 24 horas em pessoal, tá? Isso aqui é muito interessante porque às vezes o aluno só decora uma regra e quando chega no dia da prova acaba tendo problemas, porque decorou e precisava ter uma informação a mais e não consegue. Então, o verbo haver, ele é impessoal sim, mas não é sempre, não é 24 horas. Quando é que ele é impessoal? Quando ele tiver o sentido de existir, de ocorrer ou acontecer, tá? Existir, ocorrer ou acontecer. Está feinha a caligrafia, mas quando terminar aqui, eu passo tudo ali pelo tablet para poder mandar para vocês bonitinho, tá? Eu não sei o que foi que houve, que a minha lousa mesmo, ela escreve super bem, só que ela está conectada em outro computador, acho que a bichinha ficou descalibrada. Enfim, haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é impessoal. E o verbo existir, professora, vai ser impessoal? Negativo. Se eu falo assim, ó, havia vários anos que as regras de conduta foram modificadas. Existiam vários anos. O existir, ele vai flexionar. O ocorrer, ele vai flexionar. Mas o haver não vai. Porque o haver é no sentido de existir. Ele não tem a mesma flexibilidade, ele não tem a mesma conjugação verbal nem concordância, tá? Um outro detalhe que vocês precisam entender é que existe uma diferença entre olhar para o verbo haver sozinho e olhar para o verbo haver dentro de uma locução verbal. E é muito interessante que vocês entendam isso, porque nesses últimos tempos a IDECAN cobrou demais esse tópico em prova. Olha só. Pronto. Verbo haver. Presta atenção no detalhe. Ele pode ser verbo auxiliar ou verbo principal. Isso aqui eu estou falando de quê? De locução verbal. Ah, professor, eu não lembro que é uma locução verbal. Então vamos lá. A locução verbal é quando você tem dois ou mais verbos com sentido de um, tá? Então sempre dois ou mais, nunca só um. Porque se ele estiver sozinho, ele vai ser verbo principal. E como verbo principal, eu posso conjugar, eu posso mudar o tempo, eu posso mudar o modo, mas eu não posso flexionar do singular para o plural, certo? Vamos ver o verbo haver como verbo auxiliar. Havia chegado. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo chegar como principal. Isso aqui é muito interessante. Opa. Eu tenho o verbo chegar como principal. Esse verbo chegar, ele está na forma nominal, né? Particípio aí, terminado em ado. E o verbo auxiliar é o verbo haver. Mas quando eu falo que havia chegado, eu vou manter tudo no singular, porque é singular. Agora, quando eu falo dois haviam feito ou dois houveram feito, por que teve relação de concordância? Primeiro, o dois é o nosso sujeito, tá? E o sujeito vai sempre concordar com o verbo auxiliar. E dentro de uma locução verbal, o verbo principal é que manda. Se o verbo feito aqui, o verbo fazer, é o verbo principal, ele fica na forma nominal e o verbo auxiliar vai flexionar. Então, o verbo haver, nesse momento, ele flexiona, tá? Ele flexiona. Mas quando o verbo haver for o principal, tem havido 4 dias. Poderá haver milhões, poderá haver bilhões, ou deverá. O que vai acontecer? O verbo principal, haver, ele vai lá e contamina o auxiliar dele. A sentença fica toda impessoal. Mas quando ele for auxiliar, ele vai flexionar. Olha só que interessante. Então, preste atenção nessa explicação para levar isso para a prova, que nenhuma música no seu ouvido. O verbo haver como auxiliar vai flexionar. O verbo haver como auxiliar vai flexionar. O verbo haver como principal fica impessoal e ainda contamina o auxiliar. Olha só que interessante. Então, não esqueçam desse detalhe. E isso aqui, Mari, tem caído em prova, não, tem despencado. Mas é simples. Se o verbo haver for auxiliar, flexiona, porque quem manda é o verbo principal e ele não é o verbo principal. É a mesma coisa que vocês têm que fazer. Vocês vão passar no concurso dos Correios, amém? Recebam aí. Aí voltou a imagem, né? Vocês vão lá passar no concurso dos Correios e vocês vão começar a trabalhar.
e vocês vão assumir uma função de auxiliar. Vocês acham que quem vai trabalhar mais é o cara que é o principal ou vocês que é o auxiliar? É claro que é o auxiliar. Então, o auxiliar, ele flexiona. Por isso que o verbo haver como auxiliar, ele vai flexionar. Mas o verbo haver como verbo principal, ele fica impessoal. E se ele fica impessoal, ele contamina a sentença toda. O que é que aconteceu aqui nessa questão? O que é que aconteceu aqui nessa questãozinha? Vamos ver. Já dá para vocês resolverem agora. O verbo haver em deve haver ou devem haver, ele é principal ou é auxiliar o haver aqui? O que vocês acham? Participem. O verbo haver aqui, ele é principal ou é auxiliar? Tem dois verbos. O verbo auxiliar, ele fica sempre na ponta. Por que ele fica sempre na ponta? Porque ele está ali apenas auxiliando. O verbo principal é que tem uma carga de responsabilidade maior. Gente, o haver aqui, ele é o principal, está na forma nominal, infinitivo. Se ele é o principal, não posso ter devem haver, porque a sentença toda vai ficar impessoal. Ninguém flexiona. Então, eu já elimino aqui, ó, o item A, já elimino o item A, já elimino o item C. E aí o restante aqui, ó, deve haver, deve haver, deve haver. Pronto, o restante permanece todos. Porque tanto no B, no D como no E, eu tenho uma sentença correta. Verbo auxiliar e verbo principal. O verbo principal é o verbo haver, então ele deixa a sentença toda em pessoal. O auxiliar não vai flexionar, certo? E agora o próximo passo, mas tem pessoas ou existem pessoas? O que vocês acham? Tem pessoas ou existem pessoas? Existem, gente. E o verbo existir, ele vai flexionar, porque ele não é impessoal. Então, é existem. Se é existem, eu já consigo também eliminar o item D. Melhorou, melhorou. Só ficou o B e o E de espertos. E agora, que entrou uma questão de ortografia aqui, agora hesitam com H ou hesitam com E? O que vocês acham? Lógico que é com E, né, gente? Pelo amor de Deus, é com E, meu povo. Hesitam com E ou hesitam com H. Professor, é com H, não é com E, não. Olha só como eu deixei vocês inseguros. Luana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que era com H, mas quando eu disse que era com E, você ficou duvidando do seu conhecimento? E provavelmente você mudaria o gabarito? Sim. Gente, eu fiz de propósito. Preste atenção no que eu vou falar. Muitas vezes você sabe a informação, porque você já viu essa palavra escrita em algum lugar. Só que aí você fica inseguro. Fala, meu Deus, será se é mesmo? Confie no potencial de vocês. Claro que vocês não vão saber tudo, mas tem muita coisa no subconsciente. Gente, hesitam é com H, tá? É o verbo hesitar. E o nosso gabarito aqui, ó, é B, que é bom continuar estudando língua portuguesa. Esse materialzinho eu vou reescrever todo no tablet, mando para vocês com as dicas. E, por favor, revise, principalmente essa parte que fala aí do verbo haver, tanto como principal como auxiliar. Porque, na verdade, o que a banca quer é pegar os alunos despreparados. Muitas vezes você está pensando assim, oh meu Deus, a bichinha tremeu. Luana, na hora da prova vai ter muitos momentos que você vai olhar para o gabarito, vai marcar A, só que quando você voltar para passar para a folha de gabarito, você vai ter assim, eu estou achando que está errado, eu vou marcar a B. E aí, quando você troca, você perde uma questão. Mantenham a segurança. Marcou A, sustenta o A até o final. É tudo ou nada. Se você mudar esse gabarito, provavelmente a questão vai ser perdida, porque no seu subconsciente você tem essa informação. Você já leu essa palavra em algum lugar, você já estudou essa palavra, como escreve, qual a regra, que verbo é esse, como eu conjugo. Então, precisa de fato confiar no seu potencial, das coisas que eu mais falo para os alunos, tá? E também dê uma revisadinha aqui nessa questão do verbo haver, porque ele é muito potencial de prova. Cara de prova total essa questão aqui. Vamos nós para a próxima, quinta questão, né? Essa é maravilhosa. Por quê? É uma questão de pontuação. Pontuação está no nosso edital. E um detalhe bem interessante quando a gente fala de pontuação é que além da gente ter essa pontuação no edital,
A questão aqui, ela veio mista. Ela envolveu pontuação e envolveu outras informações que são relevantes sobre oração. Desculpe-me. Então, vamos lá. Observe o excerto. Geralmente é servido champanhe a todos. Champanhe. Champanhe. E todos comem, bebem, dançam e comemoram por muitas horas. Agora aponte a alternativa correta em relação ao uso da vírgula, as vírgulas na estrutura entre aspas. Ou seja, a gente precisa entender a pontuação, mas a gente também precisa entender a oração no geral, porque as vírgulas estão aí por um determinado motivo, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Um tema que a banca gosta muito quando fala de pontuação é um tema chamado aposto. O aposto ele é um termo acessório da oração e o aposto ele tem uma função específica, seja de explicar, seja de enumerar, seja de restringir uma informação. Então, o aposto ele tem essa particularidade. E o aposto ele está muito ligado ao uso das vírgulas, tá? Muito ligado ao uso das vírgulas. Detalhe também que quando a gente usa vírgulas na oração, a gente deixa essa oração com um formato específico. Vamos lá. Eu posso ter dois tipos de oração. Vou até colocar aqui em cima. Eu posso ter dois tipos de oração. Vamos ver se vocês sabem. O primeiro passo é a oração coordenada sindética. O que é isso, sindética? Que tem síndeto, que tem conectivo, ou seja, quando eu falo de oração sindética, eu falo de conjunção. Eu falo de elementos de conjunção dentro da oração. E quando eu falo de oração assindética, eu falo de uma oração que é sem conjunção. E com a presença de quem? De vírgulas. Se eu não tenho as conjunções, eu tenho vírgulas para poder marcar essa sentença. E o que é mais interessante aqui dessa questãozinha é que, se a gente observar bem, geralmente é servido champanhe. Se eu paro até aqui, eu já tenho uma informação, mas ela não está totalmente completa. E todos comem, bebem, dançam e comemoram por muitas horas. Percebe aí que os verbos, desculpe-me, comem, bebem e dançam. Comem, bebem e dançam. Eu tenho verbos aqui que eu estou dividindo ações verbais que acontecem. Eu estou enumerando situações. As pessoas bebem, as pessoas comem e as pessoas dançam. Então, aqui eu tenho uma aposta enumerativa. Eu estou enumerando uma sentença de atos, de ações que são realizadas. Olha que interessante. Aposto enumerativo, tá? Esse aposto enumerativo, ele serve para quê? Para enumerar ações dentro da oração. Ele serve também para que a gente tenha aqui uma sequência de fatos. Acontece muito esse aposto enumerativo quando eu preciso explicar várias ações ao mesmo tempo, ações simultâneas. Aí eu vou lá e uso a vírgula para enumerar essas situações, tá? E aí vamos aqui entender os itens para a gente ir eliminando algumas possibilidades. O item A fala assim: tem por finalidade marcar uma oração restritiva. Geralmente é servido champanhe. Gente, não é restritiva. Pelo contrário, ela chega a explicar o que é servido, que é a champanhe, e fala o que todo mundo come, bebe, dança, não restringe nenhuma informação, tá? E geralmente, quando tem vírgula, eu não estou restringindo. Eu estou enumerando ou eu estou explicando. Não esqueçam desse detalhe. Se tiver vírgula, eu jamais vou restringir com a vírgula. Ou eu faço a explicação, ou eu faço a enumeração. Então, cuidado com esse detalhe aí, tá bom? Vamos para B. Para separar termos coordenados assindéticos, sem ligação por conectivo da mesma função sintática, que formam muitas vezes uma enumeração. Gabarito perfeito. Por que são coordenados assindéticos? Porque se eu falo todos comem, tem sentido completo. Todos bebem, tem sentido completo. Todos dançam, eu tenho orações coordenadas. As orações coordenadas, elas sozinhas têm sentido completo. E elas estão aqui como enumeração, porque, como eu disse para vocês, enumera uma sequência de fatos, explica situações. Então, aqui o gabarito, ó, item B,
É bom continuar estudando língua portuguesa, mas vamos olhar por que as outras informações chegam a ser absurdas também, né? Vamos lá para o item C. Tem por objetivo isolar vocativo. Gente, o que é um vocativo? É uma interpelação, é um chamamento. Quando eu falo assim, ó, alunos, vírgula, revisem o conteúdo. Por exemplo, aqui eu tenho um vocativo, alunos, eu avoquei, eu interpelei, eu simplesmente isolei pela uma vírgula para chamar a atenção de vocês. Então, não tem nada a ver esse gabarito aqui do item C, tá? Erradíssimo. Item B. A fim de separar o sujeito todos do verbo comer. Aqui é uma regra básica. Jamais se separa o sujeito do verbo, tá? Já fiquem atentos a isso. Não se separa o sujeito do verbo. Jamais. E o item é para o leitor ter tempo de respirar antes da sequência. Não estou nem acreditando nisso. Antes da sequência de palavras. Gente, que brincadeira, né? Como é que a gente está falando aqui de respiração? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Já pensou se você fosse colocar uma vírgula cada vez que você respirasse no texto? Já pensou se é uma pessoa que tem asma, gente? Como é que fica esse texto, pelo amor de Deus? Ah, professora, pausa. Não, gente, de jeito nenhum. Isso aqui não existe, isso aqui não é usual, tá? Então, preste atenção no detalhe. O aposto ele pode ser explicativo, explicando com vírgula um elemento anterior, pode ser enumerativo, tá? Que ele está aqui enumerando a sequência de fatos, e restritivo não tem vírgula, porque ele restringe a uma determinada informação, certo? Pontuação também é um tópico que é praticamente certo na nossa prova. A questão 6 é uma questãozinha que fala de análise sintática. Se eu tivesse que dizer para vocês qual seria a minha aposta para essa prova, eu falaria tipologia textual, crase, concordância, acentuação gráfica, análise sintática. Então, são temas assim, ó, bem diretos, bem específicos. Essa questão que a gente acabou de fazer, uma questão de pontuação, é linda. Geralmente está presente nas provas, porque as pessoas elas acabam desprezando o conhecimento de língua portuguesa. Ah, não, português nós sabemos. Passo a vida toda no colégio, professor, não quero mais dar português, não, estou sem paciência. Só que aí vem 15 questões numa prova e as questões têm peso 2. Olha a diferença que isso faz. Olha a relevância que isso tem para vocês. Então, português, nesse momento, te dá a oportunidade de avançar na frente dos outros candidatos. Então, aproveita essa reta final para revisar os conteúdos. Se for fazer uma questão, tiver alguma dúvida, manda lá um direct no Instagram para mim, que eu te ajudo. Estou sempre à disposição para ajudar os alunos, tá bom? Vamos lá para a sexta questão. Não é certo. Fui convidado para a cerimônia de casamento de um casal de amigos. Analise o item abaixo, né? Vamos analisar os itens. É muito típico da banca trabalhar com essas questões, ou de lacunas, ou dessa possibilidadezinha de itens, certo ou errado. Para quem não está preparado, digo logo, é extremamente cansativo você fazer uma prova com esses itens, porque você acaba tendo que analisar o item, analisar o comando da questão, e aí você acaba errando. Mas quando você trabalha com esse formatinho aqui, de você analisar os itens e ir diminuindo as possibilidades, isso vai facilitar demais. Demais, demais mesmo. Então vamos lá. Fui convidado para a cerimônia de casamento de um casal de amigos. Primeiro, quem foi convidado? É a primeira coisa que você tem que fazer na análise sintática, para localizar quem é o sujeito. Quem foi convidado? Eu. Só que aqui, observe, ou a banca não trouxe lá do texto, ou de fato é somente esse trecho aqui. Mas o que é que ela pede para a gente fazer? Trabalhar com esse excerto especificamente. Ela não pede para voltar no texto. Alguns momentos tem que voltar, porque essa banca ela tem algumas particularidades, mas aqui eu tenho que analisar esse excerto especificamente. E esse excerto especificamente, o que é que eu tenho aqui? Um sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? Presta atenção no detalhe. O sujeito oculto, ele está na sentença oracional. Ele está lá. Porém, ele não está escrito.
Ele não está explícito, ele está de forma implícita, ele está de forma elíptica. Então, alguns gramáticos falam que o sujeito oculto, ele também pode ser chamado de oculto, elíptico, implícito ou desinencial. Por quê? Porque aqui são diversos entendimentos gramaticais. Alguns gramáticos falam que é oculto, outros falam que é elíptico, então todos esses termos são considerados sinônimos. Se são considerados sinônimos, já entra lá na parte de semântica da nossa prova, né, do nosso edital. Se é considerado semântica, é considerado o quê? O sentido da palavra. Tá certo cair numa questão como essa, professora? Certíssimo. Certíssimo, porque eu não tenho que me preocupar aqui se a gramática considera um único termo com 2 ou 3 nomes, tá? Eu só quero que vocês entendam que o sujeito oculto, ele está na sentença, mas ele não está escrito. Diferente do sujeito indeterminado, aproveitando aqui para a gente falar sobre tipos de sujeito, né? Diferente do sujeito indeterminado, que você até imagina que ele esteja lá, mas você não consegue observar pela sentença. Quando eu falo assim, aluga-se casas. Você vai falar, professora, alguém aluga. Tá, alguém aluga, mas alguém quem? Alguém quem? Você consegue determinar pela sentença do contexto? Não consegue. Então, o sujeito é indeterminado. Você não consegue determinar pela sentença do sujeito, da oração, do contexto. Você sabe que alguém aluga casas. Mas quem, meu povo? Pelo amor de Deus. Faz-se unhas. Você anda na rua e tem uma placa lá da manicure. Quem é que faz essas unhas? Alguém, mas você não sabe quem. Então, quando você analisa aqui o item 1, ó, o sujeito pode ser classificado como oculto, elíptico, implícito ou desinencial, é recuperado na conjugação do verbo fui, portanto, o sujeito é eu, o item 1 está corretíssimo. Então, se o item 1 está correto, eu já tenho que trabalhar aqui com a possibilidade de ser apenas o 2, apenas o 3 eu já elimino. E esse é também eu elimino. Fica só o item D e o item A. Olha só como facilita a sua vida. Para muitos que não estão preparados para fazer prova, o ser humano vai trabalhando item por item, perdendo um tempo absurdo. Já elimina tudo que der para eliminar. Só ficou agora ou só o 1 ou o item D, que é o 1 e o 3. Vamos ver. 2. Eu já sei que o 2 está errado, mas vamos ler. A cerimônia de casamento é um advérbio de modo. Vamos lá. Foi convidado para a cerimônia de casamento. Não tem como ser um advérbio de modo, porque aqui é para que você foi convidado? Para a cerimônia de casamento. Eu poderia até falar aqui que é um advérbio de lugar, mas não estou dizendo que o casamento é uma cidade. Então, fui convidado para Fortaleza, fui convidado para Juazeiro, fui convidado para Teresina. Aí eu teria um advérbio de lugar. Mas modo para cerimônia de casamento, de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Isso aqui está erradíssimo. Já elimino 2, a gente já sabia que estava errado, né? Isso aí a gente já tinha certeza. Já tínhamos a certeza. 3. Um casal de amigos é advérbio próprio. Primeiro ponto. O advérbio ele pode ser classificado como modo, tempo, lugar, negação, afirmação, dúvida, mas próprio não tem. Não tem advérbio próprio. Eu gabarito aqui o que é, ó? Item A, apenas um 1. E a minha caneta aqui querendo travar nesse momento, mas vamos lá, bichinho, escreva. Item A. Ou seja, apenas o item A que fala lá do sujeito oculto tá certo. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, né? Se você vai trabalhando com as possibilidades de eliminação, facilita muito a vida de vocês. Facilita muito. Claro que tem que ter muito cuidado, tem que ter atenção, porque na hora da prova, o nervosismo, às vezes você acaba não lembrando. Mas vai trabalhando com as possibilidades absurdas, vai diminuindo tudo que der para diminuir. Vamos classificar, sim. Vamos classificar. Inclusive, eu trouxe aqui o gabaritinho comentado para vocês, ó, para que a gente possa fazer essa classificação, certo? Por quê? Porque se pedir uma questão de prova, né? Vocês já vão estar preparados. Deixa eu ver aqui, bola de água. Preste atenção. A expressão a cerimônia de casamento, tá? É um complemento nominal do verbo que? Convidar. Quem convida, convida para
algo ou para alguma coisa. Eu convidei para a cerimônia. Eu convidei para a cerimônia. Então, a cerimônia, né, é ali o objeto direto do verbo convidar. E cerimônia de quê? A palavra cerimônia sozinha tem sentido completo? Pode ser cerimônia de formatura, pode ser cerimônia de posse de alguém, pode ter várias cerimônias. Então, de casamento é o complemento nominal de cerimônia, certo? Cerimônia de algo ou de alguma coisa. Já no caso ali, ó, a expressão casal de amigos é objeto indireto do verbo convidar, não é um advérbio próprio. Não existe isso de advérbio próprio, certo? Cuidado com esses detalhes. Essa banca ela é cheia de pegadinha. Mas não tem nenhuma possibilidade disso aqui ser advérbio de modo, como eu já mostrei para vocês. Aqui é muito interessante. Ainda falando sobre oração, sobre análise sintática, a banca vai cobrar isso aqui, vocês não tenham nem dúvida, tá? Não tenho nem dúvida, vai estar lá a análise sintática de alguma forma. Esse tema ele vai ser cobrado em prova e precisa que vocês tenham atenção para que vocês não errem, certo? Assinale a alternativa incorreta em relação aos termos essenciais da oração. Quem são os termos essenciais da oração? Vamos aqui rapidinho. Sujeito e predicado. O sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Eu olho para o verbo e pergunto com quem ele se relaciona. E ele vai lá e sinaliza o sujeito. O verbo e o sujeito, eles já sabem, vocês já sabem que eles têm que ter uma relação de concordância. E quando eu vou lá, professora, olho para o sujeito, localizo o verbo e quem vai ser o predicado? E aí, quem vai ser o predicado? Vamos analisar aqui juntos? A gente está em busca do item o quê? Do item certo ou do item errado? Do item certo. Cuidado com esse detalhe. Eu até falava isso na aula passada, que quando vocês estiverem numa prova, que a prova pediu o item incorreto, marquem lá que vocês querem o item errado. Por quê? Porque nós estamos muito habituados a sempre buscar o item certo. Isso foi a vida toda, tá? Até na escola. Eu sempre falo hoje para as PCAs, para as nossas coordenadoras de área, para elaborar questões que desenvolvam mais a capacidade de fazer provas do aluno. Por quê? Porque se o aluno ficar sempre buscando o item certo, no dia que ele chegar no Enem da vida, no vestibular ou no concurso que pediu o item incorreto, não sabe fazer. Ou a mente está tão preparada para buscar só o item certo, que ele acaba marcando o primeiro item como certo e ele estava, na verdade, em busca do errado. E o que vai acontecer? Simplesmente ele vai perder a questão. Então, a expertise que vocês precisam ter nesse momento, tá? É a expertise. Coloca o que é, professor, escrito lá? Coloca lá escrito que você quer o item. Ops, esse aqui ficou feio demais, essa letra. Misericórdia. Que você quer o item errado. Já anota de uma vez que aí não tem perigo. Você já sabe o que, é que você está buscando, que você quer o item errado, que você quer o item incorreto, tá? A ginástica estreou nos Jogos de Atenas em 1986. Primeiro de tudo, localiza o verbo. Quem é o verbo aí? É estrear. Quem estreou nos Jogos de Atenas? A ginástica. Então, a ginástica é o meu sujeito. Quando eu acho a ginástica, tudo aquilo que sobra, incluindo o verbo, vai ser o predicado. Tudo, 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 tudo. Por isso que essa barra está aí, dividindo o sujeito do predicado. Ginástica, sujeito, simples, singular, concordando com o verbo estreou, que é também sujeito simples, que é um verbo que está no singular, concordando com o seu sujeito simples. Então, o item A está certíssimo. Lembrando que nós estamos em busca, e é onde vocês precisam ficar bem atentos, do item errado, certo? Precisamos buscar o item errado. B. Os atletas competiram em quatro aparelhos. Quem competiu em quatro aparelhos? Os atletas. Quando eu acho o sujeito, tudo aquilo que sobe é o predicado. Corretíssimo. Verbo concordando com o sujeito, tudo super alinhado, sem nenhum problema. Agora vamos aqui. As mulheres também passaram a competir. Quem passou a competir? As mulheres. Só que aqui nós estamos muito acostumados com a regra geral, né? Sujeito, verbo,
e complemento. Você acha o verbo sinaliza o sujeito, todo mundo que sobra é o complemento. E quando você acha o sujeito, separa o sujeito do verbo, o sujeito é um termo essencial e tudo aquilo que sobra é predicado. Então, as mulheres é o nosso sujeito. Aqui nós deveríamos ter o tracinho, logo aqui depois de mulheres, que é o nosso sujeito, separando o sujeito do predicado. Eu não posso separar só o a competir como se fosse o predicado das mulheres, e o restante da informação fica como? Logo, ó, nós temos como erro aqui o C de constância. É o item errado. Outro detalhe, exatamente, a C é incorreta. Outro detalhe é que nos outros elementos aqui, ó, a última delas foi conquistada nos Jogos de Roma. Quem foi conquistado no Jogo de Roma? A última dela. Arthur Zanetti superou o chinês. Quem superou o chinês? Arthur Zanetti. Os demais itens, ó, estão corretíssimos, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Não é uma questão difícil, mas que requer um certo conhecimento prévio e que pode gerar um problema em prova, né, para os alunos que estão aí desavisados, que não estão preparados para essa temática. Considere a passagem a seguir para responder a questão. É verdade que Wanda tão pouco se preocupa em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. Então, aqui eu tenho, é verdade que a Wanda tão pouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. A oração. Que Wanda tão pouco se preocupava exerce no período em que se encontra a seguinte função sintática. E aqui vai entrar um elementozinho que a gente falou na aula passada, mas que agora a gente vai falar com outro formato, que cai muitíssimo em prova. Lembra que eu disse que o que é um coringa? E que o que tem inúmeras classificações, inúmeras possibilidades? Pois vamos lá. O que pode ser pronome relativo e o que pode ser conjunção integrante. Pode ser uma coisa ou pode ser outra, tá? Quando ele vai ser pronome relativo? Ele vai ser pronome relativo quando ele puder ser trocado por equivalências de pronome relativo. Que equivalências são essas? A qual, o qual, os quais e as quais. São equivalências. Então, anota aí. Eu posso trocar por a qual, eu posso trocar por o qual e posso trocar por os quais e as quais. Já quando ele for conjunção integrante, é diferente, totalmente diferente. Eu só posso trocar, letinha abençoado, eu só posso trocar por isso, disso ou disto. E a conjunção, gente, é uma classe gramatical invariável. Então, não sofre variação nem de gênero nem de número, tá? Detalhe: o pronome relativo e a conjunção integrante, ambos vão introduzir uma oração. Olha só que massa. Quando eu olho para o pronome relativo, ele vai introduzir, isso eu vou passar link para vocês no tablet do PDF bem bonitinho, tá? Ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. E aí, quando você olha ali para as possibilidades, você vai pensar assim: e agora? Como é que eu vou saber quando é que é objeto direto, indireto, sujeito, predicativo do sujeito? Quando for conjunção integrante, pode exercer aquelas funções ali, porque vai ser uma oração subordinada substantiva. E substantiva quer dizer o quê? Que exerce a mesma função que um substantivo exerceria. A função de sujeito, a função de predicado, a função de objeto. Olha como fica fácil dessa forma. Então, o primeiro ponto é classificar. É verdade que a Wanda tão pouco se preocupava. É verdade isso. É verdade isso. Se é verdade isso, é uma conjunção integrante. Não é um pronome relativo. E se é uma conjunção integrante, não é um pronome relativo, vai ser introduzida uma oração.
oração subordinada substantiva, que ela tem valor de quê? Tem valor de substantivo. Ou seja, qual a função que o substantivo pode exercer? Gente, substantivo pode ser o objeto direto de uma sentença, pode ser o objeto indireto, pode ser um sujeito, pode ser um predicativo do sujeito, ou seja, inúmeras possibilidades, tá? Então, é verdade isso. Isso o quê? Que a Wanda tão pouco se preocupava. E agora eu já sei que é uma conjunção integrante, já sei que é uma oração subordinada substantiva, agora eu preciso classificar. Primeiro, não pode ser adjunto adverbial, porque adjunto adverbial é quando está junto de um verbo. E aqui a gente está falando de uma função de oração. Então já elimino o B. Professor, eu não sei nada de oração. Então, mesmo assim que você não saiba, tipo, a canetinha está dando trabalho, vai eliminando as possibilidades absurdas. E o B é uma possibilidade absurda, tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês observem. Tem sujeito aí? Quem se preocupava? A Wanda. Tem sujeito, então essa oração ela não pode ter função de sujeito. Ela só vai ter função de sujeito quando ela não tiver sujeito, tá? E aí continuemos. Objeto direto, objeto indireto ou predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica que é dada ao sujeito. É verdade isso. Isso o quê? Que Wanda tão pouco se preocupava. Mas esse que aí, ele não está dando uma função sintática de predicativo do sujeito para a Wanda. Não está. E aí você para pensar. Então, professora, também não pode ser o ser. Eu não estou dando uma característica para a Wanda. Não estou dando. Não estou dando porque eu tinha que pensar que para ser predicativo do sujeito, eu tinha que pensar nas possibilidades de quê? De adjetivo. O adjetivo é que exerce a função de predicativo. Só sobrou agora o objeto direto e indireto. E aí você para pensar. É verdade algo ou alguma coisa? Quando eu olho para o verbo de ligação e mais para a palavra verdade, o que que eu tenho? Uma relação de termos que fazem complemento de forma direta, sem a necessidade de uma preposição. É verdade o quê? Que a Wanda tão pouco se preocupava. A Wanda é o objeto direto, porque é introduzido pelo quê? E aí, para quem está com dificuldade nessa questão, ou para quem não via a oração há muito tempo, vai ter um pouco mais de complexidade. E é lógico que vem pelo menos uma questão dessa na prova, gente. Porque a prova ela tem questões médias, fáceis e difíceis. O que que faz então, professora, para conseguir resolver uma questão como essa? Primeiro, precisa saber a diferença entre os dois ques, pronome relativo e conjunção integrante, porque o pronome relativo ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva e explica quando tem vírgula e restringe quando não tem vírgula, tá? Agora, a oração que vai dar mais trabalho para vocês e que requer um pouco mais de atenção é a oração subordinada substantiva, que é introduzida pela conjunção integrante. Então, tem que ter muito cuidado, porque dentro dessa possibilidade de uma análise sintática, é onde vocês podem ganhar uma questão aí que todo mundo vai errar. Pode acontecer? Pode. E provavelmente vem uma questão desse nível na prova. Sempre tem, gente. Uma questão de oração, uma questão um pouco mais difícil, porque as questões mais difíceis é justamente essa que vai estar levando aí, né, a um patamar com a nota mais alta. Faz a diferença, viu? Uma questão dessa difícil que você acerta faz total diferença. Deixa eu beber aqui um gole de água. Essa questãozinha, nós vimos na aula passada o acento diferencial. Porém, como a banca é praticamente certo essa cobrança aí de reforma ortográfica, é praticamente certa essa questão onde ela pede o uso do hífen. Eu achei por bem trazê-la, porque na aula passada a gente não viu nada sobre hífen. E aí tem umas particularidades que vão fazer a diferença na prova para vocês. O primeiro tem ali. Ah, não, primeiro vem, né? O otimismo é uma ótima qualidade para influenciar profundamente a forma com que os outros te veem. Lembra que a gente falou do verbo vir? O verbo vir e o verbo ter recebem acento diferencial.
Mas aqui eu estou falando de uma situação que não está falando em relação ao verbo de movimento. Está falando na forma com que as pessoas vão te ver. Então, esse ver com duplo aí, ó, duplo E, ocorreu algumas mudanças com a reforma ortográfica. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês umas diquinhas. O verbo creem, o verbo deem, o verbo leem e o verbo veem, que é o verbo ver, crer, né, que aqui tem até o mnemônico, que é o credelever. Crer, ler e ver. Não tem mais acento. Ou seja, eu vou aqui colocar duplicado, né? Duplicado sem o acento. Então, aqui nos itens, você só consegue. Ah, não, consegue vários, ó. Diminui três possibilidades. Três, ficando aí só o item A e o item E. Olha como melhorou. Melhorou muito a vida de vocês. Em relação ao verbo ter, vocês viram isso na aula passada. Quando ele está no singular, é sem acento. Quando ele está no plural, é com acento. Pessoas proativas tem. Quem tem? Pessoas proativas. Então, aqui tem que ser como? No plural. Professora, só aqui já dá para matar a questão, ó. Já dá para resolver a guerra, professora. Aí tem A. Tá. Porém, o proativo pode ter vindo, de repente, numa situação de tipo assim, veio outra questão sobre o hífen, não deu para eliminar. Então, vamos ver essa questão do proativo. Porque se aparecer, vocês não podem ser pegos de surpresa. A de aprovados. E eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha, para a gente revisar essa questão dos termos com hífen, né? Palavras compostas com hífen, para que a gente possa ver essas palavras e elas podem aparecer em prova. Em relação ao proativo, preste atenção no prefixo 3P core. Eita, professora, que mnemônico é esse? 3P core. Sem hífen não tem acento. Ou seja, se eu tenho uma palavra proativo, né? Qualquer outra que tenha pré, pós, ou pró, ou có, ou ré, sem acento, se não tem acento, também não vai ter hífen. Se tem acento, tem hífen, porque é uma palavra tônica. E aí outras possibilidades aqui, ó. Quando eu tenho vogais diferentes, eu não uso hífen. E proativo se encaixa nessa regra, professor? Olha aqui, ó. Pro termina em O e começa em A. Vogais o quê, ó? Diferente, eu não uso hífen. Vogais iguais, usa hífen, tá? Consoantes iguais, usa hífen. Quando eu penso em consoantes diferentes, aí depende, né? Porque tem alguns prefixos. Quando eu tenho a vogal RS, eu faço o quê? Eu dobro o R e o S, que aí tem uns casos da palavras antissocial, ultra rápido, contra-reforma, tá? Dentro desse cenário, muito cuidado. E o bem, e a palavra bem fica como? Bem vivido, bem nascido, bem educado, bem-vindo. Qualquer palavra que tenha bem. O que é que fica aqui? Com o hífen, tá? Muito cuidado. O hífen também é um tema propício de prova. É um tema assim, cara de prova mesmo. Por isso que eu achei por mim trazer essa tabelinha para vocês, tá? Texto relativamente pequeno. Exatamente, o bem não gosta de ninguém. Um textozinho relativamente pequeno, certo? Esse texto é para que a gente possa ver a tipologia textual. Detalhe, olha o que, é que o comando da questão fala. Embora aproximem-se quanto à temática, os dois textos possuem diferentes estruturas. Quanto à tipologia do segundo, pode ser classificado como... Gente, essa prova tinha 12 questões e tinha dois textos diferentes. Olha só, em uma única prova, dois textos diferentes. Então, a nossa análise é em relação ao segundo texto, que é esse texto que está aqui, tá? Vamos ler o texto e eu já vou sinalizando para vocês algumas possibilidades. Primeiro, leia o comando da questão sempre, não deixe de ler.
Só depois vai para o texto, se for realmente necessário, extremamente necessário, certo? Outro detalhe. Faz primeiro uma leitura, que eu chamo de leitura de reconhecimento, e depois faz uma leitura de marcação, para que vocês marquem aí alguns temas que são interessantes, algumas palavras, porque de repente ajuda a resolver a questão, né? Gera mais compreensão para resolver a questão. Então tem que fazer a leitura desde o título até a nota de rodapé, não pode escapar nada. Nada, 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 nada. O IBC, Instituto Benjamin Constant, é o Instituto Federal da Administração Direta. Não tem direito administrativo para vocês, mas se tivesse aqui já dava até um spoilerzinho sobre questões de direito administrativo, né? Ligada diretamente ao gabinete do ministro da Educação. E especializada em educação e atendimento de pessoas cegas e com baixa visão. O público atendido pela IBFC é formado por pessoas de todas as idades, recém-nascidos atendidos pela educação precoce, passando por todas as etapas da educação básica, infantil, ensino fundamental, ensino médio e profissionalizante. Desde 2019, deixa eu beber aqui um bolinho de água, a instituição oferece mestrado profissional em ensino na temática de deficiência visual, o primeiro curso estrito sensu na área da América Latina. Além de educação formal, o IBC também promove reinserção social de pessoas que perderam ou estão em processo irreversível de perda da visão, acompanhando-as, orientando-as para que reconquiste a autonomia e na condição de pessoas, né, na condição de pessoas com deficiência visual, na sociedade em geral e no mundo do trabalho em particular. Como centro de referência nessa área, o Instituto também atua na forma especializada. Até agora, o que nós temos aqui? Informações sobre o Instituto. Não tem aqui uma narração onde a gente tem um personagem e tem um protagonista e tem um antagonista e um espaço temporal de tempo. Não tem, gente. O que nós temos aqui é um texto informativo, que basicamente nos informa o que é que esse instituto faz, qual é a função do instituto. No centro de referência na área, tem formação especializada também para instituições públicas e privadas, né? Ao longo dos anos, tornou-se um centro de pesquisa médica do campo da oftalmologia, possuindo programas de residência médica no país, mais respeitados do país. Aí fala, através desse programa, presta serviço de atendimento médico à população, realizando consultas e exames e cirurgias oftalmológicas. Que centro top, né? Eu não conhecia esse centro. E aí a gente olha para o texto e olha agora para as possibilidades alternativas. É um texto narrativo? Tem personagens, sequência de fatos, lapso temporal? Não tem, gente. Não é um texto narrativo. Não é um texto narrativo. Então, já elimina aí, ó, o item A. É um texto argumentativo? A banca tem aí a necessidade de te convencer de alguma coisa? Tem aí a necessidade de te mostrar algo a respeito de uma determinada informação e quer com que você concorde com isso, está argumentando? Não. O que nós temos aqui é um texto onde não está obrigando ninguém a nada, ele está informando. Ele está informando, ele está expondo um fato. Então, o gabarito aí dessa questão, ó, é C de texto expositivo. Quem são os textos expositivos? Eu tenho como texto expositivo texto de jornal, eu tenho então um texto expositivo, revista, artigo científico, informa você, informa as pessoas sobre alguma coisa, mas não argumenta nada. Eliminar aqui essa postagem absurdas. Não argumenta nada. E também não é injuntivo. O que é injuntivo? É quando ele tem a intenção de te ajudar a orientação sobre alguma coisa. Por exemplo, você compra uma cadeira para estudar, e nessa cadeira, você recebe na sua casa a cadeira toda desmontada. E aí você precisa montar essa cadeira. E aí vem um manual de instrução para te orientar. Isso é um texto injuntivo. Injuntivo ou instrucional.
vai te orientar a alguma coisa. Detalhe, vocês vão receber esse esqueminha, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e instrucional, tá? São dicas rápidas para vocês entenderem um pouco mais sobre tipologia textual. Peço que vocês façam a leitura, porque isso aqui é ouro, viu? Ajuda muito na hora da prova. E aqui, só para a gente fechar com chave de ouro, no terceiro parágrafo é introduzido, né, o termo que introduz o terceiro parágrafo constitui para a progressão textual, estabelecendo com a informação anterior que a intercede. O que é isso aqui, gente? Elemento de coesão e coerência. O termo que introduz o terceiro parágrafo contribui para a progressão textual, estabelecendo com a informação antecedente o seu sentido. Vamos ver quem é esse termo? Ó, o Instituto Benjamin como centro de referência. Ao longo dos anos, IBFC tornou-se um centro de pesquisa no campo oftalmológico. Ao longo dos anos. Aí ele fala, contribui para a progressão textual, estabelecendo informações, o que antecede o sentido de. E agora? Retificação, acréscimo, oposição ou exemplificação. Se vocês olharem aqui no texto, ó, ao longo dos anos, tornou-se também, acrescentando informação, um centro de pesquisas médicas no campo oftalmológico. Já tinha citado várias informações, mas aqui ele faz questão de acrescentar mais, de trazer mais detalhes, né, sobre tudo que eles oferecem. Então, aqui não pode ser retificação, oposição ou exemplificação. Ele simplesmente aqui acrescenta. Uma dica para vocês, essa prova tinha 2 textos, tá? O primeiro texto, a banca simplesmente, vou pegar aqui a minha canetinha abençoada, a banca simplesmente ia lá e pedia questões de compreensão e interpretação textual, tá? E nesse outro texto tinha tipologia textual e essa questãozinha específica sobre coesão e coerência. Então, quando a gente olha para essa banca, a gente percebe o quanto ela é estratégica, né? Ela trabalha aí 2 textos, questões de gramáticas variadas, e ainda vai lá e mostra para você que você vai ter que fazer a leitura de 2 textos. Aí o texto é enorme, o texto é cansativo, e a banca está lá te obrigando a fazer a leitura de 2 textos. Porém, preste atenção no detalhe. Se for tipologia textual, como foi naquele primeiro momento, né, na questão 10, o que eu aconselho, o que eu oriento? Que vocês façam a primeira leitura, que eu chamo de leitura de marcação, e a segunda leitura, você já vai observando os detalhes sobre a tipologia textual. Olha aqui, ó. Pode ser narrativo, descritivo, expositivo, e cada um aqui vai ter uma característica específica, que vai te ajudar a compreender se é o tipo A de texto ou o tipo B, certo? Detalhe, todas as provas da Banca IBFC têm pelo menos uma questão sobre tipologia textual. Se tiver 2 textos, uma sobre tipologia textual e a outra sobre compreensão e interpretação textual, mas a tipologia textual é praticamente certa estar presente na prova. Impressionante. Gente, até aqui alguma dúvida? Essa tabelinha aqui vale ouro, hein? Pelo amor de Deus, não deixem de fazer a leitura. Essa tabela vai ajudar muito vocês na revisão. Até porque tipologia textual, às vezes é difícil você compreender o texto, porque não é um texto misto. É um texto que ele é variado, né? Ele às vezes tem 2 tipos textuais. Eu que agradeço, viu? Que bom que vocês gostaram. Peço desculpas, porque hoje a gente teve alguns imprevistos, né? Como eu falei, eu não estou na minha cidade, eu tenho um home studio na minha casa, hoje eu estou em outra cidade, estou transmitindo aqui da escola que eu estou. Tive que viajar de última hora, mas não poderia deixar de atendê-los, não poderia deixar de ministrar essa aula, porque eu sei da importância do conteúdo de língua portuguesa para a prova de vocês, né? É tanto que esse materialzinho eu vou extrair aqui da nossa aula, vou fazer as anotações no tablet para poder passar para a monitora e ela encaminhar para vocês, tá bom? Que bom, obrigada, viu, Mara? Eu espero que vocês realmente consigam ter um excelente resultado na prova. Eu tento simplificar a língua portuguesa da melhor maneira possível, né? Eu uso um método de português simplificado, porque eu sei que não é fácil para vocês. E é um sonho, né? Que todo mundo quer se aprovar, todo mundo quer conhecimento, e português é essencial.
Obrigada, Júlio César, também, viu? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E passando a prova dos Correios, respira fundo, né? Dependente do resultado, não desistam dos sonhos de vocês. Eu sempre tenho uma coisa no meu coração que Deus ele sempre prepara o melhor para a gente. Às vezes você quer muito uma coisa, mas Deus sempre tem preparado o melhor. Então confie nos planos de Deus, mas façam a parte de vocês, que é continuar estudando, continuar lutando aí em busca dos objetivos, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite, revisem os conteúdos, eu vou ajustar o material e mando pela nossa monitora, tá bem? Boa noite, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou lá no Instagram @Prof. Leite Florencio. Podem chamar lá qualquer necessidade, qualquer dúvida, que eu estou sempre disponível para ajudá-los. Tá certo? Boa noite a todos.